Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Minha alma é uma vela em vidra, minha alma é uma nau no mar. Minha alma é todo amor que fica quando este mundo acabar. Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Minha alma é uma vela em vida. Assim vamos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu, as novas ilhas vendo e os novos ares que o generoso Henrique descobriu. Abre todas as portas ao ar, abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Minha alma é uma vela em vida, minha alma é uma nau no mar. Minha alma é todo amor que fica quando este mundo acabar. Minha alma é uma nau. Se o infante Dom Henrique pode ser hoje ainda uma figura polémica, não era certamente no século XVI. Pelo menos não era para Dom Manuel I, que mandou construir este mosteiro chamado dos Jerónimos, aqui neste local, onde aliás existia já uma pequena capela dedicada pelo infante Dom Henrique à Ordem de Cristo. Repare-se na presença grandiosa do infante exatamente neste portal sul, na porta travessa virada para o lugar onde as naves que partiam do Tejo iam encontrar outras terras. Ele é colocado como centro de 12 outras figuras que são nada mais, nada menos que os 12 apóstolos. Ele é como que um novo mestre entre 12 discípulos. Diríamos mesmo um novo Cristo, o que talvez faça sentido se pensarmos na sua ligação profunda e íntima à Ordem de Cristo. Por outro lado, ele surge na base de um eixo central deste mesmo portal, eixo que tem Nossa Senhora, transportando nos seus braços o Menino Deus e numa das mãos o cálice do Graal, e Portugal é o último país a fazer essa demanda. E depois, subindo ainda muito mais nesse eixo, vamos encontrar o Arcanjo São Miguel. Arcanjo São Miguel, que é o anjo custódio de Portugal, como tinha sido já de Israel e de Bizâncio. A escolha deste rosto como sendo oficialmente aceite para representar o infante teve a ver com o facto de ele figurar na chamada Crónica da Guiné, de Gomes e Anos de Azurara. Por coincidência, essa mesma figura aparece nos painéis atribuídos a Nuno Gonçalves. No entanto, outros documentos existem que nos mostram uma imagem diferente desta. É o caso da estátua jacente do túmulo do infante na capela do fundador do Mosteiro da Batalha. O rosto que ali se vê é o de um homem de cara rapada e sem bigode. Sabemos que este túmulo é do século XV, mas que terá sofrido alterações no século passado. Quais foram essas alterações é que não sabemos, e muito menos se houve retoques, raspagens, substituições parciais na tampa da arca tumular e na escultura. Apenas podemos dizer que, no seu aspecto atual, esta escultura da cabeça do infante é inteiramente convencional, como é próprio da arte medieval, e não um retrato realista. Temos também a estátua do infante no portal sul da Igreja dos Jerónimos, em Belém. Aqui, Dom Henrique aparece-nos com cabelo, barba e bigode abundantes, talvez mostrando como cavaleiro monge. De facto, se ele nunca fez os votos de qualquer outro membro da Ordem de Cristo, a verdade é que viveu sempre como tal e morreu com o cilício a cingir-lhe as carnes por baixo das vestes que cobriam um corpo imponente. E quando vemos outras imagens do infante feitas em Portugal ou por artistas estrangeiros nos séculos seguintes, descobrimos que o rosto que prevalece é o do infante homem de barba, como o dos Jerónimos. Foi baseado neste facto
que alguns investigadores contestaram a adoção oficial feita em 1960 do chamado Homem do Chapeirão Grande. É subejamente conhecido o facto de a custódia de Belém ter sido cinzelada com ouro proveniente de Calcute. Não é, porém, tão conhecida a circunstância de o Mosteiro de Jerónimos, as obras iniciais do Mosteiro de Jerónimos, terem sido custeadas com os proventos obtidos com a venda da primeira pimenta trazida da Índia. Ora, este detalhe, aos nossos olhos, porventura curioso, mas insignificante, revestia-se na época de uma importância extraordinária. Porquanto, segundo uma tradição veiculada pela Carta do Pré-Chão das Índias, a colheita e preparação da pimenta eram prerrogativas exclusivas desse monarca cristão do Oriente, monarca também responsável pelo envio a Belém para adorarem o Deus menino ali nascido, dos reis magos, os efetivos patronos deste convento, sagrado dia da Epifania, isto é, 6 de janeiro, festa dos Santos Reis. A despeito do pendor nitidamente mercantil, assumido pela empresa marítima sob o impulso de Dom João II, o afã proselitista que a caracterizara até à morte do infante Dom Henrique, em 1460, não esmoreceu, sendo detectável, na atuação da maior parte dos agentes da coroa que a memória coletiva lembra como grandes portugueses e a iconografia da época apresenta como iniciados nos mistérios do templo. Esse sentir é patente nos Gamas, e nomeadamente em Vasco da Gama. Se não bastasse o também iniciado Luís de Camões tê-lo alçado à contemplação da máquina do mundo, teríamos de o afirmar a confirmação plausível nos frescos revelados há alguns anos no Palácio de Évora, que se diz ter-lhe servido de residência. Aquilo que mais os notabiliza é um dragão com 7 cabeças rodeado por animais e plantas de diferentes espécies e defrontando uma pantera. Eis-nos, pois, perante o combate escatológico que assinalará a vitória de Deus, a pantera, sobre o Anticristo, o dragão do Apocalipse. O corpo deste representa todos os réprobos e cada cabeça um dos grandes perseguidores da Igreja. As 4 primeiras cabeças retratam Herodes, Nero, Ário e Cosdrói, rei da Pérsia. A 5ª é de Mesomotos, rei da Babilónia. A 6ª, a do rei dos turcos, Saladino. E a 7ª, a daquele que propriamente se denomina Anticristo. Finalmente, a cauda alude a Gog. Também, Afonso de Albuquerque foi possuído pelo ideário já referido. Dele se pode assegurar que sonhou com a conquista de Jerusalém e Meca. Concebeu, para o efeito, um audacioso plano destinado a neutralizar o sultão do Egito, potência militar regional e único obstáculo capaz de lhe desfeitear o projeto. Não fora ele desdenhado por Dom Manuel e é indubitável que acabaria por concretizá-lo. Para tanto, preparava-se para fazer definhar o Egito, pois tencionava desviar o curso do Nilo para o Mar Vermelho. Desconhece com exatidão o papel desempenhado por João Alemão, franciscano espiritual e confessor do vice-rei, na definição de tal projeto. Todavia, não oferece dúvidas que a sua influência motivou Albuquerque. Nos seus escritos, esse frade desenvolve todos os tópicos do joaquimismo: exaltação da pobreza, condenação dos ricos e poderosos, vinda do Anticristo e era final da gloriosa paz. Gomes e Anos de Zurara, na sua Crónica da Guiné, tem um capítulo que ele intitula No qual se mostram 5 razões porque o Senhor Infante foi movido de mandar buscar as terras da Guiné. E depois de explicar quais essas 5 razões, ele acrescenta o seguinte: mas sobre estas 5 razões, tenho eu a 6ª, que parece que é a raiz de onde todas as outras procedem. Isto é, inclinação das rodas celestiais, que, como eu escrevia não há muitos dias em uma epístola que enviava ao Senhor Rei, que posto que seja escrito que o barão sabedor se ensenhoreará das estrelas e que os cursos dos planetas, segundo boa estimação dos santos doutores, não podem impecer ao bom homem, manifesto é, porém, que são corpos ordenados no mistério de Nosso Senhor Deus e correm por certas medidas e a desvairadas fins, reveladas aos homens por sua graça, por cujas influências os corpos mais baixos são inclinados a certas paixões. E se assim é, falando como católicos,
que as contrárias predestinações das rodas do céu, por natural juízo, com alguma divinal graça se podem estorvar, muito mais de razão está que as que proveitosamente predestinadas forem, por essa mesma graça, não somente seguirão seu curso, mas ainda se acreditarão muito mais. Porém, vos quero aqui escrever como ainda, por pungimento de natural influência, este honrado príncipe se inclinava a estas coisas. Isto é porque o seu ascendente foi Áries, que é a casa de Marte, e é a exaltação do Sol. E seu senhor está em a 11ª casa, acompanhado do Sol. E porquanto o dito Marte foi em Aquário, que é a casa de Saturno, e em casa de Esperança, significou que este senhor se trabalhasse de conquistas altas e fortes, especialmente de buscar as coisas que eram cobertas aos outros homens e secretas, segundo a qualidade de Saturno, em cuja casa ele é. E por ser acompanhado do Sol, como disse, e o Sol ser em casa de Júpiter, significou todos os seus trautos e conquistas serem lealmente feitas e a prazer de seu rei e senhor. O texto é longo, mas é extremamente curioso, pelo que mostra de interesse pela astrologia nesta época do infante Dom Henrique. Nós fomos ter com um estudioso das coisas da astrologia, nosso contemporâneo, Paulo Cardoso, que é, aliás, alguém que se tem debruçado atentamente sobre a astrologia de caráter histórico, tal como ela aparece na obra inédita do Fernando Pessoa. E nós íamos pedir exatamente ao Paulo Cardoso que nos explicasse como é que todas estas coisas se encaixam naquilo que nós sabemos ou julgamos saber do infante Dom Henrique. Ora bem, em relação a tudo o que vem, eu tenho aqui no ecrã, tenho aqui justamente o horóscopo do infante Dom Henrique. É verdade, todos esses pontos que referiu em relação ao horóscopo, quer o ascendente Áries, como se vê, como o facto de Marte estar na casa, na 11ª casa, exatamente, o Sol também está a acompanhar Marte na 11ª casa. Isto quer dizer, portanto, que todas essas referências que aparecem na crónica, elas realmente são verídicas, vamos lá, hoje em dia, com a astrologia que nós podemos fazer através de um computador, acabam por se confirmar todos esses valores que, na altura, eram feitos através de efemérides, de cálculos imensos. Portanto, isto, no fundo, é o horóscopo do infante Dom Henrique. Portanto, neste horóscopo estão presentes, de uma forma mais notória, 3 energias. Essas 3 energias são, por um lado, a energia Carneiro, que tem a ver, e Carneiro tem a ver com, é o primeiro signo do zodíaco, que tem a ver com a primavera, e daí o irromper de uma energia nova, de uma força nova. Portanto, e Marte, que é o tal regente apontado por Zorara, o tal regente de Carneiro é um planeta de fogo, de ação, de conquista. A outra energia presente é a energia de Aquário, portanto, e Aquário cá está a sensibilidade e a noção da universalidade do homem. Vamos lá, a sua atração já para valores universais e cósmicos mesmo. E, por último, a energia Peixe, que é uma energia, por um lado, mítica, mas, por outro lado, que lhe deu a atração pelo infinito, vamos lá, na matéria do próprio oceano. Portanto, o grande impulso para a descoberta oceânica de Portugal. Cristóbal Colón. Com efeito, Colón. Lhe chamamos porquanto Colombo foi nome que quer o navegador, quer os filhos e descendentes deste nunca usaram, visto não serem, como se pretendeu, parentes em qualquer grau dos cardadores genoveses homónimos. Além disso, Colón era certamente a única cifra adequada ao apelido familiar Zarco. Verdade, o nome autêntico do indivíduo que o mundo conhece sob o pseudónimo de Cristóbal Colón, que, de acordo com o enigmático criptograma de que fazia acompanhar a sua assinatura, Salvador Gonçalves Zarco. À sagacidade do Major Santos Ferreira se deve a decifração. Efetivamente, Cristóbal Colón, aliás, Salvador Gonçalves Zarco, foi descendente do primeiro donatário da Madeira, João Gonçalves Zarco, tendo tido por progenitores uma neta deste, ou de um seu irmão, e o infante Dom Fernando, herdeiro universal do infante Dom Henrique, e irmão de Dom Afonso V, portanto, tio de Dom João II, de quem Colón era primo.
Satisfeitos os sépticos quanto ao parentesco, resta responder àqueles que sentem dificuldades em aceitar que Colomb tenha sido agente do príncipe perfeito junto dos reis católicos com a missão de os afastar irremediavelmente da Rota do Cabo. Plano que, de resto, teve o seu corolário em Tordesilhas. A esses proporemos apenas uma questão. Como explicam que um navegante ao serviço de uma monarquia concorrente da portuguesa e sabidas as penas a que se sujeitavam os infratores da política de sigilo, tenha ousado demandar Porto Lusitano para anunciar ao monarca português, antes mesmo de comunicar aos seus supostos patrocinadores o resultado da expedição que conduzira até o bico sem saída das Antilhas? Ainda hoje continuamos a ignorar muitas das circunstâncias que rodearam a vida e a ação do infante, assim como as condições em que decorreram os descobrimentos. Isso deve-se à política de sigilo já posta em prática pelos Templários, continuada pelos Cavaleiros de Cristo, pelo infante e por todos aqueles que lhe sucederam na aplicação do plano das descobertas. Vemos a Jaime Cortesão o sublinhado posto nessa política de sigilo. Ele demonstrou que essa preocupação tinha sido seguida em quase tudo. Na caravela, nas cartas de marear, nos roteiros, na mina, no valor do grau terrestre, nas ilhas já descobertas, nas navegações experimentais que prepararam a viagem definitiva de Vasco da Gama, no caminho mais rápido para a Índia, e no Tratado de Tordesilhas, que só se explica à luz dessa política de segredo. Dom João II foi talvez o mais perfeito organizador dessa política, que não era apenas real, mas autenticamente nacional. A este respeito, é significativo o que aconteceu nas Cortes de 1481, com as quais se inaugurou o reinado de Dom João II. Os representantes dos diversos grupos sociais presentes nessa Assembleia pediram ao rei que não mais consentisse que os estrangeiros se estabelecessem no seu reino e senhorios, mencionando expressamente os florentinos e genoveses, que a estes reinos nunca fizeram proveito, salvo roubá-los de moeda de ouro e prata, e descobrir vossos segredos da mina e ilhas. Daqui se pode deduzir que não só era do domínio público a existência do segredo sobre os descobrimentos, como também o povo pedia ao rei que se ocultasse o seu conhecimento. Já no tempo do infante, havia disposições que proibiam a venda de caravelas a estrangeiros, sendo esses navios uma conquista técnica dos portugueses e um instrumento náutico indispensável para a concretização do Plano Nacional das Navegações. Por outro lado, sendo os roteiros, livros de bordo, relações de escrivães e cartas de marear considerados material secreto, todo o espólio do infante relativo aos descobrimentos foi cuidadosamente preservado dos olhares indiscretos, nem sequer aparecendo no inventário dos bens deixados por Dom Henrique. O proselitismo evidenciado pela maior parte dos chefes das expedições marítimas portuguesas talvez tenha tido o seu culmen num dos principais herdeiros do infante Dom Henrique, já citado, Cristóvão Colomb. São dele as seguintes palavras que o evidenciam. Fiz-me mensageiro junto destes príncipes católicos do novo céu e da nova terra, de que fala Nosso Senhor no Apocalipse pela boca de São João, após tê-lo feito pela boca de Isaías. O Espírito Santo está ativo não só nos cristãos, como nos judeus, mouros e homens de qualquer seita, e não apenas nos sábios, mas também nos ignorantes. É este aspecto que nos importa realçar, porque tem havido muitas interpretações da figura do infante, interpretações historicistas, mais ou menos económicas, mais ou menos materialistas, diversas, importantes, mas que não podem ser exclusivas. Importa-nos realçar um outro aspecto normalmente ignorado, e que é este, que desde o tempo do infante até
ao tempo dos descobrimentos no seu auge e até aos tempos de hoje, a preocupação seria exatamente a de ser colaborador nesta obra universal e cósmica de criar um novo céu e uma nova terra. É a mistura das raças, é a fraternidade dos povos, é o passar por cima das diferenças que existem entre eles, é o criar uma nova humanidade. E hoje, que nós procuramos interpretar o que foi o passado, e tantas vezes com imensas dificuldades, porque nos faltam dados fundamentais, a herança do infante pode ser exatamente esta: tentarmos hoje ainda ser colaboradores nessa criação de um novo céu e de uma nova terra. Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar, abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Minha alma é uma vela erguida, minha alma é uma nau no mar. Minha alma é todo o amor que fica quando este mundo acabar. Abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar, abre todas as portas ao vento, abre todas as portas ao ar. Minha alma é uma vela erguida, minha alma é uma nau no mar. Minha alma é todo amor. Nesse eixo vamos encontrar o Arcanjo São Miguel. Arcanjo São Miguel, que é o anjo custódio de Portugal, como tinha sido já de Israel e de Bizâncio. A escolha deste rosto, como sendo oficialmente aceite para representar o infante, teve a ver com o facto de ele figurar na chamada Crónica da Guiné, de Gomes e Anes de Azurara. Por coincidência, essa mesma figura aparece nos painéis atribuídos a Nuno Gonçalves. No entanto, outros documentos existem que nos mostram uma imagem diferente desta. É o caso da estátua jacente do túmulo do infante na capela do fundador do Mosteiro da Batalha. O rosto que ali se vê é o de um homem de cara rapada e sem bigode. Sabemos que este túmulo é do século XV, mas que terá sofrido alterações no século passado. Quais foram essas alterações é que não sabemos, e muito menos se houve retoques, raspagens, substituições parciais na tampa da arca tumular e na escultura. Apenas podemos dizer que, no seu aspecto atual, esta escultura da cabeça do infante é inteiramente convencional, como é próprio da arte medieval, e não um retrato realista. Temos também a estátua do infante no portal sul da Igreja dos Jerónimos, em Belém. Aqui, Dom Henrique aparece-nos com cabelo, barba e bigode abundantes, talvez mostrando como cavaleiro monge. De facto, se ele nunca fez os votos de qualquer outro membro da Ordem de Cristo, a verdade é que viveu sempre como tal e morreu com silício a cingir-lhe as carnes por baixo das vestes que cobriam um corpo imponente. E quando vemos outras imagens do infante feitas em Portugal ou por artistas estrangeiros nos séculos seguintes, descobrimos que o rosto que prevalece é o do infante homem de barba, como o dos Jerónimos. Foi baseado neste facto que alguns investigadores contestaram a adoção oficial feita em 1960 do chamado Homem do Chapeirão Grande. É subejamente conhecido o facto de a custódia de Belém ter sido cinzelada com ouro proveniente de Calcute. Não é, porém, tão conhecida a circunstância de o Mosteiro de Jerónimos, as obras iniciais do Mosteiro de Jerónimos, terem sido custeadas com os proventos obtidos com a venda da primeira pimenta trazida da Índia. Ora, este detalhe, aos nossos olhos, porventura curioso, mas insignificante, revestia-se na época de uma importância extraordinária. Porquanto, segundo uma tradição veiculada pela Carta do Pré-Chão das Índias, a colheita e preparação da pimenta eram prerrogativas exclusivas desse monarca cristão do Oriente, monarca também responsável pelo envio a Belém para adorarem o Deus menino ali nascido dos reis magos. Ensinações das rodas do céu por natural juízo, com alguma divinal graça se podem estorvar,
Muito mais de razão está que as que proveitosamente predestinadas forem, por essa mesma graça, não somente seguirão seu curso, mas ainda se acreditarão muito mais. Porém, vos quero aqui escrever como ainda, por pungimento de natural influência, este honrado príncipe se inclinava a estas coisas. Isto é porque o seu ascendente foi Áries, que é a casa de Marte, e é a exaltação do Sol. E seu senhor está em a 11ª casa, acompanhado do Sol. E porquanto o dito Marte foi em Aquário, que é a casa de Saturno, e em casa de Esperança, significou que este senhor se trabalhasse de conquistas altas e fortes, especialmente de buscar as coisas que eram cobertas aos outros homens e secretas, segundo a qualidade de Saturno, em cuja casa ele é. E por ser acompanhado do Sol, como disse, e o Sol ser em casa de Júpiter, significou todos os seus trautos e conquistas serem lealmente feitas e a prazer de seu rei e senhor. O texto é longo, mas é extremamente curioso, pelo que mostra de interesse pela astrologia nesta época do infante Dom Henrique. Nós fomos ter com um estudioso das coisas da astrologia, nosso contemporâneo, Paulo Cardoso, que é, aliás, alguém que se tem debruçado atentamente sobre a astrologia de caráter histórico, tal como ela aparece na obra inédita do Fernando Pessoa. E nós íamos pedir exatamente ao Paulo Cardoso que nos explicasse como é que todas estas coisas se encaixam naquilo que nós sabemos ou julgamos saber do infante Dom Henrique. Ora bem, em relação a tudo o que vem, eu tenho aqui no ecrã, tenho aqui justamente o horóscopo do infante Dom Henrique. É verdade, todos esses pontos que referiu em relação ao horóscopo, quer o ascendente Áries, como se vê, como o facto de Marte estar na casa, na 11ª casa, exatamente, o Sol também está a acompanhar Marte na 11ª casa. Isto quer dizer, portanto, que todas essas referências que aparecem na crónica, elas realmente são verídicas, vamos lá, hoje em dia, com a astrologia que nós podemos fazer através de um computador, acabam por se confirmar todos esses valores que, na altura, eram feitos através de efemérides, de cálculos imensos. Portanto, isto, no fundo, é o horóscopo do infante Dom Henrique. Portanto, neste horóscopo estão presentes, de uma forma mais notória, 3 energias. Essas 3 energias são, por um lado, a energia Carneiro, que tem a ver, e Carneiro tem a ver com, é o primeiro signo do zodíaco, tem a ver com a primavera, e daí o irromper de uma energia nova, de uma força nova. Portanto, e Marte, que é o tal regente apontado por Zorara, o tal regente de Carneiro é um planeta. O do infante, homem de barba, como o dos Jerónimos. Foi baseado neste facto que alguns investigadores contestaram a adoção oficial feita em 1960 do chamado Homem do Chapeirão Grande. É subejamente conhecido o facto de a custódia de Belém ter sido cinzelada com ouro proveniente de Calcute. Não é, porém, tão conhecida a circunstância de o Mosteiro de Jerónimos, as obras iniciais do Mosteiro de Jerónimos, terem sido custeadas com os proventos obtidos com a venda da primeira pimenta trazida da Índia. Ora, este detalhe, aos nossos olhos, porventura curioso, mas insignificante, revestia-se na época de uma importância extraordinária. Porquanto, segundo uma tradição veiculada pela Carta do Pré-Chão das Índias, a colheita e preparação da pimenta eram prerrogativas exclusivas desse monarca cristão do Oriente, monarca também responsável pelo envio a Belém para adorarem o Deus menino ali nascido, dos reis magos, os efetivos patronos deste convento, sagrado dia da Epifania, isto é, 6 de janeiro, festa dos Santos Reis. A despeito do pendor nitidamente mercantil, assumido pela empresa marítima sob o impulso de Dom João II, o afã proselitista que a caracterizara até à morte do infante Dom Henrique, em 1460, não esmoreceu, sendo detectável, na atuação da maior parte dos agentes da coroa que a memória coletiva lembra como grandes portugueses e a iconografia da época apresenta como iniciados nos mistérios do templo. Esse sentir é patente nos Gamas, e nomeadamente em Vasco da Gama. Se não bastasse o também iniciado Luís de Camões tê-lo alçado à contemplação da máquina do mundo, teríamos de afirmar a confirmação plausível nos frescos revelados há alguns anos no Palácio de Évora,
que se diz ter-lhe servido de residência. Aquilo que mais os notabiliza é um dragão com 7 cabeças, rodeado por animais e plantas de diferentes espécies e defrontando uma pantera. Eis-nos, pois, perante o combate escatológico que assinalará a vitória de Deus, a pantera, sobre o Anticristo, o dragão do Apocalipse. O corpo deste representa todos os réprobos e cada cabeça um dos grandes perseguidores da Igreja. As 4 primeiras cabeças retratam Herodes, Nero, Ário e Cosdrói, rei da Pérsia. A 5ª é de Mesomotos, rei da Babilónia. A 6ª, a do rei dos turcos, Saladino. E a 7ª, a daquele que propriamente se denomina Anticristo. Finalmente, a cauda alude a Gog. Também Atilo, assumido pela empresa marítima sob o impulso de Dom João II. O afã proselitista que a caracterizara até à morte do infante Dom Henrique, em 1460, não esmoreceu, sendo detectável, na atuação da maior parte dos agentes da coroa que a memória coletiva lembra como grandes portugueses e a iconografia da época apresenta como iniciados nos mistérios do templo. Esse sentir é patente nos Gamas, e nomeadamente em Vasco da Gama. Se não bastasse o também iniciado Luís de Camões tê-lo alçado à contemplação da máquina do mundo, teríamos de afirmar a confirmação plausível nos frescos revelados há alguns anos no Palácio de Évora, que se diz ter-lhe servido de residência. Aquilo que mais os notabiliza é um dragão com 7 cabeças, rodeado por animais e plantas de diferentes espécies e defrontando uma pantera. Eis-nos, pois, perante o combate escatológico que assinalará a vitória de Deus, a pantera, sobre o Anticristo, o dragão do Apocalipse. O corpo deste representa todos os réprobos e cada cabeça um dos grandes perseguidores da Igreja. As 4 primeiras cabeças retratam Herodes, Nero, Ário e Cosdrói, rei da Pérsia. A 5ª é de Mesomotos, rei da Babilónia. A 6ª, a do rei dos turcos, Saladino. E a 7ª, a daquele que propriamente se denomina Anticristo. Finalmente, a cauda alude a Gog. Também, Afonso de Albuquerque foi possuído pelo ideário já referido. Dele se pode assegurar que sonhou com a conquista de Jerusalém e Meca. Concebeu, para o efeito, um audacioso plano destinado a neutralizar o sultão do Egito, potência militar regional e único obstáculo capaz de lhe desfeitear o projeto. Não fora ele desdenhado por Dom Manuel e é indubitável que acabaria por concretizá-lo. Para tanto, preparava-se para fazer definhar o Egito, pois tencionava desviar o curso do Nilo para o Mar Vermelho. Desconhece com exatidão o papel desempenhado por João Alemão, franciscano espiritual e confessor do vice-rei, na definição de tal projeto. Todavia, não oferece dúvidas que a sua influência motivou Albuquerque. Nos seus escritos, esse frade desenvolve todos os tópicos do joaquimismo: exaltação da pobreza, condenação dos ricos e poderosos, vinda do Anticristo e era final da gloriosa paz. Gomes de Anos de Zurara, na sua Crónica da Guiné, tem um capítulo que ele intitula No qual se mostram 5 razões porque o Senhor Infante foi movido de mandar buscar as terras da Guiné. E depois de explicar quais essas 5 razões, ele acrescenta o seguinte: mas sobre estas 5 razões, tenho eu a 6ª, que parece que é a raiz de onde todas as outras procedem. E isto é... Efetivamente, Cristóbal Colón, aliás, Salvador Gonçalves Zarco, foi descendente do primeiro donatário da Madeira, João Gonçalves Zarco, tendo tido por progenitores uma neta deste, ou de um seu irmão, e o infante Dom Fernando, herdeiro universal do infante Dom Henrique, e irmão de Dom Afonso V, portanto, tio de Dom João II, de quem Colón era primo. Satisfeitos os sépticos quanto ao parentesco, resta responder àqueles que sentem dificuldades em aceitar que Colón tenha sido agente do príncipe perfeito junto dos reis católicos com a missão de os afastar irremediavelmente da Rota do Cabo. Plano que, de resto, teve o seu corolário em Tordesilhas. A esses proporemos apenas uma questão.
como explicam que um navegante ao serviço de uma monarquia concorrente da portuguesa e sabidas as penas a que se sujeitavam os infratores da política de sigilo, tenha ousado demandar Porto Lusitano para anunciar ao monarca português, antes mesmo de comunicar aos seus supostos patrocinadores o resultado da expedição que conduzira até o bico sem saída das Antilhas. Ainda hoje continuamos a ignorar muitas das circunstâncias que rodearam a vida e a ação do infante, assim como as condições em que decorreram os descobrimentos. Isso deve-se à política de sigilo já posta em prática pelos Templários, continuada pelos Cavaleiros de Cristo, pelo infante e por todos aqueles que lhe sucederam na aplicação do plano das descobertas. Vemos a Jaime Cortesão o sublinhado posto nessa política de sigilo. Ele demonstrou que essa preocupação tinha sido seguida em quase tudo. Na caravela, nas cartas de marear, nos roteiros, na mina, no valor do grau terrestre, nas ilhas já descobertas, nas navegações experimentais que prepararam a viagem definitiva de Vasco da Gama, no caminho mais rápido para a Índia, e no Tratado de Tordesilhas, que só se explica à luz dessa política de segredo. Dom João II foi talvez o mais perfeito organizador dessa política, que não era apenas real, mas autenticamente nacional. A este respeito, é significativo o que aconteceu nas Cortes de 1481, com as quais se inaugurou o reinado de Dom João II. Os representantes dos diversos grupos sociais presentes nessa Assembleia pediram ao rei que não mais consentisse que os estrangeiros se estabelecessem no seu reino e senhorios, mencionando expressamente os florentinos e genoveses.